Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 580 de uma semana especial. Tivemos MotoGP, tivemos Fórmula Indy, tivemos Stock Car e ainda vamos falar de Fórmula 1 aí, Singapura chegando, aquela etapa que sempre nos coloca um ponto de interrogação na cabeça por fatos que aconteceram lá nas duas últimas provas, tanto em 2017 quanto em 2016. A Fórmula Indy muito provavelmente será um programa especial que sairá próximo do fim da semana, já que no final de semana seguinte teremos a grande final, conheceremos o grande campeão da temporada. Então a gente vai tentar fazer um especial, já que a gente está devendo aí os dois blocos de Fórmula Indy, né, das duas últimas corridas. A gente vai tentar aí condensar tudo isso e também já fazer um especial, falar aí das possibilidades, dos nossos favoritos aí ao título. Não sei se vão arriscar, dar palpite, tá tudo aí nebuloso. A gente vai gravar esse programa ainda no meio da semana, mas já nesse início de semana 580, os primeiros blocos que vocês receberão quentinhos. Vai ter o bloco da Fórmula 1, vai ter o bloco da MotoGP e também o da Stock Car. E comigo aqui para fazer esse programa hoje, ele, Diogo Gomes, falando lá do nosso querido Nordeste. Diogo Gomes, MotoGP, tivemos aí o Dovizioso, enfim, desencantando e vencendo até com certa autoridade. Gostou da prova? Foi isso? Te entregou o que você esperava ou ficou devendo um pouco? Olha, devendo um pouco, né? Eu acho que ficou devendo um pouco. Enfim, é um prazer falar com você, Raposo, e com todo o público do Café com Velocidade, claro. Acho que o Misano não é exatamente um circuito que possa gerar lá grandes corridas, apesar de a corrida do ano passado ter sido interessante, se aproveitando ali do fator chuva. Mas tem um ponto muito interessante que pode e vai ser discutido, que é a questão do Ducati, né? Como a Ducati conseguiu chegar forte para essa prova, é uma prova que nos últimos 3 anos tinha sido vencido por Honda, em 2 oportunidades pelo Marco Marques, em uma delas pelo Pedrosa, e antes disso pela Yamaha, com o Lorenzo e com o Valentino Rossi. Então tinha aí um certo tempo que a Ducati não vencia em Misano, que é uma das pistas italianas, vamos dizer, colocar dessa maneira, apesar de ser em San Marino, do circuito. Então a Ducati não só chegou, mas já chegou muito forte, né? E daí da Ducati saiu o vencedor, saiu a briga ali pela liderança, que a gente vai entrar em maiores detalhes. Esse ponto eu achei interessante, que a gente vai discutir inclusive, mas no geral foi uma corrida um pouco morna, um pouco abaixo do nível do que eu tô acostumado, do que eu espero da MotoGP, sempre destacando que o meu nível de exigência para a MotoGP é bem lá em cima. Eu concordo contigo, mas a gente vai adentrar mais nesse ponto no bloco número 2, onde nós falaremos sobre a MotoGP. Porque neste bloco número 1, Fábio Campos, que também me acompanha aqui nessa mesa, nós falaremos de Fórmula 1 e eu quero saber de você, será que teremos espaço para um terceiro ano e para mais uma surpresa em Singapura? Seja bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá Diogo, olá para os ouvintes do Café, sempre um prazer estar aqui fazendo um podcast semanal de automobilismo para os nossos ouvintes. Eu não entendi, desculpa já de devolver com uma pergunta. Você falou uma terceira surpresa, você quer dizer em Singapura? Eu não entendi. Isso, 3 anos seguidos de coisas de certa forma nebulosas acontecendo em Singapura, será que iremos? Porque nós tivemos em 2016 aquela Mercedes sendo derrotada, né, humilhada, e tivemos em 2017 aquela largada que ninguém esperava. Sim, vamos lá. É uma pista que tem uma certa, a gente vai discutir sobre isso agora nesse bloco, né? Singapura veio para a Fórmula 1 por interesses completamente superficiais, digamos assim, né? Um país que comprou uma corrida, foi fazer na rua, a questão mercadológica das luzes, né, que foi super importante para a Fórmula 1 em termos de dinheiro, mas tecnicamente não é uma... até muda, né, pneu, temperatura, sim, claro, mas não é um acréscimo muito grande.
Mas a pista acabou virando uma grande, na minha opinião, evidentemente, acabou virando uma grande diferença para outras do calendário, né? Porque talvez não, muitos afirmam, e é uma grande dose de verdade, que é a pista mais difícil da Fórmula 1 hoje, em termos de exigência física dos pilotos. Não estou dizendo que tem as curvas mais difíceis, que exige mais técnica, não, mas a mais difícil fisicamente, do desgaste físico, e eu acho que isso é legal, eu acho que é uma coisa que diferencia. É um argumento semelhante ao que eu uso para Mônaco, mas nesse caso bem específico na questão do cansaço. Então eu acho que Singapura tem tudo isso, Raposo. Tem essa variável, não só a questão circuito de rua, batidas, muro perto. Enfim, eu acho que o ano passado o que aconteceu não tem a ver com isso, não tem a ver com ser circuito de rua. Batida na largada pode acontecer em qualquer pista, qualquer hora, qualquer lugar. Ainda mais aquela, né? Um carro largando e os dois já se tocando ali, 3 carros se tocando ali em poucos metros. Ali não foi por causa da pista. Mas fica a grande interrogação, né, Raposo? Como tecnicamente essa pista vai fazer o desenho da Fórmula 1, né? A Ferrari realmente vem forte, ou o fato da Ferrari ter se tornado um carro para pistas de alta tira dela um pouco do favoritismo para uma pista que não é de alta. Enfim, são perguntas que a gente vai resolver, tentar responder. Esse é o termo correto, a partir de agora no Café com Velocidade, né? Com certeza nós chegaremos lá, mas antes eu quero falar do nosso recado habitual sobre os nossos apoiadores. Você que ainda não conhece, você que está chegando agora no Café com Velocidade, saiba que nós temos um grupo de apoiadores. Você encontra todos os detalhes no apoia.se/Café com Velocidade. E é uma forma aí é um carinho que os nossos ouvintes têm para conosco aqui, né, do podcast. Porque o podcast, depois de 10 anos, né, estamos quase batendo aí a casa de 11 anos de programa. Aí em outubro, né, já está aí em outubro, já estamos em setembro, completaremos 11 anos de programa, e aí a quantidade de áudio, de MP3, de zip, de imagens, vocês podem imaginar, né? É uma quantidade gigantesca, 580 edições, e aí as contas free que tem por aí, ou frees, né, não sei qual que é, as contas grátis, né? Não vou deixar o Diogo Gomes. Muito obrigado. Não. Diogo Gomes, vai com seu inglês pra lá. As contas grátis que tem por aí já não anda satisfazendo, né, as necessidades do Café com Velocidade. A gente precisou de um investimento, a gente abriu então esse programa de apoiadores para que os ouvintes que gostam desse trabalho que é feito, que acham que agrega um pouquinho na semana dele, houve um debate de altíssimo nível, né, um debate sem fazer, sabe, piadinha com o piloto, sem coisas pejorativas aqui, sabe? Tratando o piloto com respeito, como deve ser tratado, entrando nos assuntos com seriedade e tudo mais. Se eles achassem que isso agregasse tudo e que quisessem colaborar, e para nossa grata surpresa, né, a quantidade de apoiadores que nos apoiou foi gigantesca. E a gente hoje consegue aí rodar isso, a gente consegue até vez ou outra investir no marketing aí. Pessoal aí que viu, né, há 3, 4 semanas atrás, nós fizemos a campanha do Google lá, do AdWords, então aparecia alguns sites e tudo, mas ainda é, né, uma campanha um pouco cara e a gente ainda necessita aí de mais ajuda. Então por isso a gente faz essa chamada. Se você ainda não é um apoiador e sabe, investir R$5 por mês não vai te deixar mais rico ou mais pobre, que você faça essa ajuda lá e vai ser de muito bom grado e vai nos ajudar bastante. Em contrapartida, de Fábio Campos, diz pro pessoal que é a contrapartida, o que o Café com Velocidade faz para os apoiadores? Não só como você disse muito bem, né? A gente, inclusive, daqui a pouco vai ler uma mensagem aqui de um ouvinte que eu acredito, eu sempre fico com medo de falar, né? Eu acredito que é o primeiro e-mail dele pro programa, mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. E o ouvinte é sempre recompensado com conteúdo, né? Não só tem a ideia aí de um bloco especial da Indy, que você já colocou, mas tem o Café Expresso, que essa semana tem, hein? Essa semana tem o Café Expresso, os nossos blocos que entram aí no nosso feed normal, ninguém precisa ir em lugar nenhum diferente para ouvir. E essa semana tem Café Expresso, que é uma sugestão dos apoiadores. Então a gente não se sentiu em condições de negar, né, que os nossos apoiadores têm sido tão legais, têm nos ajudado e não só nos ajudam com a parte financeira, que é importante, como você explicou, mas tem lá o nosso grupo exclusivo do WhatsApp de apoiadores, que tem sugestões, tem críticas, enfim, tem uma conversa sobre o programa que é sempre muito legal. E lá eles pediram a volta do Café Expresso e nós não podemos negar, né, como nós somos. Aliás, eu não sei se existe um podcast que atende tanto os seus apoiadores nos seus pedidos, reivindicações e solicitações
como o Café com Velocidade. Então fiquem ligados que além disso tem o brinde, além das edições semanais, tem o brinde do Café Expresso aí, sempre com comentários 4, 5, 6 minutos, enfim, por aí, comentários rápidos, dinâmicos, pra gente ampliar a discussão. Tem muita coisa pra gente falar de Fórmula 1, que essa semana a gente vai estender aí pra esquentar o Grande Prêmio de Singapura, Thiago Pereira Raposo. Exatamente, Fábio Campos. Então já vamos lá, já vamos engatar essa 8ª marcha aqui, vamos começar o bloco da Fórmula 1. Vamos começar já falando então de Singapura, esse primeiro assunto, já que a gente já deu uma introduzida, já vamos continuar nele, Diogo Gomes. E já com o e-mail, né? O Jailson Fernandes já toca no assunto e manda o seguinte: como nessa semana teremos o GP de Singapura, gostaria de saber qual a expectativa de vocês em relação a Ferrari versus Mercedes. Podemos afirmar que a Ferrari mais uma vez é favorita? Vettel tem a obrigação de ganhar essa prova se quiser se manter vivo no campeonato? Estou com uma leve esperança de que a Red Bull pode incomodar nessa prova. Será? Como seria bom ver os carros da equipe misturados com a Ferrari e Mercedes? Acho que foi perguntado no programa anterior, mas reforçando, na situação atual, o que vocês preferiam, a vantagem em pontos do Hamilton ou o carro superior da Ferrari? Comentem sobre o mercado dos pilotos também, ou como vai ficar fora mesmo. A gente vai falar, o Jailson, sobre os pilotos ainda nessa edição, mas para falar de Singapura, Diogo Gomes. Sobre a questão Ferrari e Mercedes, iniciando com essa parte, é engraçado a gente falar sempre da Ferrari, né, de como eles andam bem em Singapura, e é um fato, né, isso realmente vem acontecendo, mas se você parar para pensar, a Ferrari não vence em Singapura há 2 anos, na realidade, né, eles vencem em 2015 com o Vettel, no ano da transição, né, da passagem do Vettel para a Ferrari, nos anos seguintes da Mercedes, ano passado inclusive daquela maneira que todo mundo lembra, né, com o acidente na largada chuva pouco antes do início da corrida, e aí tem todo um fuzuê ali na frente, um acidente na largada e a corrida quase que meio que acaba ali, podemos dizer, mas eu acho que o campeonato ele tá tão diferente que ele até me levanta dúvidas com relação a como esse carro da Mercedes vai se adequar a Singapura, né? Nos últimos anos, apesar desses números que eu passei, nos últimos anos nós temos visto a Ferrari encaixando assim, de maneira quase que assustadora, eu diria, com essa pista. Tem uma questão ali de entre-eixos, ou divisão de eixo dianteiro, separação, enfim, tem toda uma questão técnica do carro que era a explicação básica para isso. Mas esses carros, obviamente, vão sendo evoluídos e obviamente, essa Mercedes ela é bem diferente dos últimos anos. A Ferrari, ela tem hoje alguns diferenciais, por exemplo, a velocidade de reta, conseguiu se equiparar em algumas vezes até ser superior à Mercedes em algumas ocasiões. Não sei se exatamente isso vai fazer grande diferença em Singapura, mas no geral ficam esses questionamentos. Eu acho que a Ferrari entra como, não sei se favorita seria o termo, mas entra um pouco à frente simplesmente porque tá, no geral, um pouco à frente. Para mim, teve um pouco à frente até em Monza, por exemplo, que, como nós sabemos, nos últimos anos tem sido uma pista totalmente da Mercedes, né? Então, acho que a Ferrari entra um pouco à frente, mas por ter um carro melhor, independente de ser Singapura. Se esse casamento Ferrari-Singapura, né, dos últimos anos aí continuar acontecendo, pode ser que essa diferença seja ainda maior. Ainda sobre a Ferrari, né, o Raikkonen fez até um GP um pouco acima da sua média, apesar de sua expectativa ser um pouco baixa, ou bem baixa, melhor dizendo, mas destacar a ligação de Vettel especificamente com Singapura, né? Um piloto que anda muito bem nesse circuito, já venceu aí diversas vezes, desde de Red Bull, fez a transição, quando chegou na Ferrari já chegou vencendo, nos outros anos também andou muito bem, no ano passado obviamente não conseguiu nem completar a primeira volta por conta do abandono, mas tinha saído da pole, uma pole lindíssima por sinal, então além dessa questão Ferrari, Marina Bay, né? Além dessa questão também tem o ponto Vettel, né? Vettel com esse circuito que é muito forte, que é muito presente, que vem se apresentando aí desde que o circuito entrou no calendário alguns anos atrás, desde que o Vettel conseguiu, né, uma posição realmente de piloto para brigar pelas posições mais à frente. Então, eu acho que se o fã da Ferrari tem que estar contente, ou tem que estar
feliz de aparecer uma prova que pode dar a Ferrari, pode dar ao Vettel alguma chance de descontar a diferença para o Hamilton, Singapura vem na melhor situação possível, sabe? E o Vettel tem aí uma chance de pegar o momento não tão bom assim da última corrida e reverter isso pro lado dele. Fábio Campos, a pergunta que o Jailson fez, os pontos do Hamilton ou o carro do Vettel, para você já entrar nesse assunto, para você voltar nesse assunto Singapura? Eu até coloquei um tweet sobre isso, né? Se o Hamilton, será que o Hamilton trocaria isso antes do Grande Prêmio da Itália, né? Será que ou antes do Grande Prêmio da Bélgica, não lembro. Enfim, quando a diferença era de 17 pontos, se ele trocaria, se alguém oferecesse para ele, você abre mão dos seus 17 pontos para guiar uma Ferrari? E coloquei essa pergunta lá, mas não respondi. Eu me lembro aqui de um comentário que eu fiz, e foi até relembrado depois pelo Marcelo Cesarino, daquela questão de, nas férias, né, da Fórmula 1, naquela questão de que tinha chegado no limite, né, a Ferrari precisava tirar em Itália e Bélgica a diferença, não tirou, ou seja, ficou muito complicado, porque a diferença hoje ela é 30 pontos, né? Se eu não estou enganado, eu não estou com uma tabela aberta aqui, mas é 30, né? Você tirar 30 pontos do Hamilton é muito mais difícil de você tirar 30 pontos de qualquer outro piloto. Porque não é a matemática 30-3-0, não é isso. Porque, né, eu até estava pensando que se você fizer 4, se você ganhar e o Hamilton chegar em segundo, né? Você tira 7 pontos por corrida, evidentemente. E aí você precisaria de mais de 4 corridas para isso acontecer. Embora, um outro assunto do programa de hoje, Kimi Raikkonen, hoje você não possa descartar o Kimi Raikkonen como um cara para fazer ponto forte, né? Talvez você não pode garantir que Hamilton e Vettel farão sempre 1-2, como você podia fazer em 2017, talvez. Né? Embora ali tinha o Bottas como a variável. Esse ano a variável da equação é o Raikkonen, embora o ouvinte tenha lembrado aí muito bem. Né? Não podemos nos esquecer da Red Bull. A Red Bull tem 3 vitórias esse ano. Né? Então a Red Bull porque a Red Bull ela é muito 880. Né? Pista que ela não anda nada, o número de quebras da Red Bull é um absurdo, né? Uma coisa passa um pouco desapercebido por muitos, mas é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser questionada, tem que ser verificada. Né? Se é sempre o motor, e na Itália parece que não foi. Mas enfim. Eu acho que o Diogo matou muito bem a questão de Singapura, né? Porque o favoritismo da Ferrari, o Diogo colocou muito bem, ele vem por causa do momento da Ferrari, do atual técnico, carro tecnicamente falando da Ferrari. Porque em Singapura fica esse ponto de interrogação, porque a Ferrari ficou tão forte em circuitos de alta velocidade, porque essa questão desse novo motor, né? Toda essa questão dessa mudança, o segredo do Ferrari, né? A pergunta que não quer calar na Fórmula 1 em 2018 é qual o segredo da Ferrari, né? E a gente sabe que tem muita coisa, não é só o motor, mas tem muita coisa, tem coisa que a Ferrari não quer mostrar, tem aquela questão de colocar ali uma coisa em cima da câmera, eu nem sei definir aquilo, se é um saco de areia, ele coloca uma coisa ali cheia de terra, não sei, coloca um saco assim em cima da câmera, uma sacola em cima da câmera que fica em cima da cabeça do piloto antes da corrida, e agora parece até que foi proibido, e muita gente especula se aquilo é para não ver algo no volante que aparece, enfim, é cheio dessas teorias, esses detalhezinhos bobos técnicos, mas que no fundo, se a gente puder resumir, é isso, né? Qual o segredo da Ferrari? A gente não sabe, mas ela tem andado tão bem em pistas de alta velocidade que fica a pergunta que eu coloquei na abertura. Né? Será que ela vai conseguir andar bem também numa pista que agora é outra? Né? Era a que a favorecia, mas com outro tipo de carro, né? A questão do entre-eixos que o Diogo citou. Então essa dúvida é legal, é boa, é saudável, é sadia, mas é aquilo, não retiremos a Red Bull, porque pode ser uma grande surpresa. Só para completar o raciocínio, eu falei nas férias, né, que a Mercedes estava na questão de não poder, a Ferrari não podia mais perder pontos, o Cesarino até brincou com a questão do IPOM, eu lembro que ele mandou um e-mail falando essa palavra, essa expressão do judô. Então, agora Singapura é absolutamente fatídico que a Ferrari não perca pontos. Se a Mercedes ganhar mais pontos, se Hamilton ganhar mais pontos do que Vettel, aí talvez eu olhe para aquela turma que fala que o campeonato já acabou, com outros olhos e com outras considerações a fazer.
Por falar em Marcelo Cesarino, né, ele aparece também nessa semana. Ah, ele não falha nunca, ele e o Jailson merecem troféus. Mandou uma pergunta aqui pro Thiago Santa Rosa, que não está presente, então eu vou abrir essa pergunta. Ele só manda pergunta pra quem não tá no programa, ele tem um dom premonitório, inclusive. Não, hoje ele mandou uma para cada um, nós vamos chegar. Mas que legal. que o assunto do momento é a pergunta que ele fez pro Santa Rosa, até para você já buscar, puxar o e-mail aí do nosso ouvinte, e já entra nessa questão Ferrari também, Diogo Gomes, que diz, a pergunta é o seguinte: e por que a Ferrari não comunicou oficialmente a saída do Raikkonen? Estratégia ou ele vai ser encaixado? Eu não entendi exatamente o termo encaixado, mas eu acho que não cabe à Ferrari comunicar oficialmente essa saída, ou pelo menos não publicamente. Se tem alguma conversa entre eles ali que, sabe, que funcione entre eles e que seja debatida entre eles, mas eu acho que toda essa questão da troca de pilotos, ela ainda vai se desenrolar um bom tempo ainda na Ferrari. Eu queria que fosse resolvido logo, queria que o Leclerc fosse anunciado logo, mas acho que não vai ser não. Acho que isso vai ser passado para frente mais e mais e mais. Tem a questão do contrato, né, que dizem já está firmado com o Leclerc desde antes. Desde o antigo presidente ainda e tudo mais, mas, enfim, é tudo muito obscuro, a gente não tem muitas linhas claras do que pode acontecer realmente com relação a isso. O que eu vejo é que o Raikkonen, não sei se eu estou baseando muito na última corrida, e caindo exatamente no erro que eu tanto cito, acho que as pessoas caem, mas eu acho que talvez esse momento do Raikkonen vindo de Monza não seja exatamente o tipo de situação que a Ferrari queira tentar parar, né? Que a Ferrari queira interromper, dar um pouco mais de espaço, um pouco mais de asas, vamos dizer assim, a ele. Agora talvez seja um momento para tentar alguma coisa mais à frente, até porque, como destacou o Campos, a Ferrari nesse momento passa a precisar diretamente do Raikkonen para conseguir descontar ponto, né? O Vettel e Ferrari precisam do Raikkonen agora mais do que nunca, e não só completando corridas nos pontos, mas andando lá na frente e tirando ponto do Lewis Hamilton. Só ganhar a corrida e acompanhar o Lewis Hamilton em segundo é algo que é meio sem muito sentido de se fazer agora, porque o Hamilton está numa temporada realmente impecável. Então, como isso vai se desenrolar, eu já não faço a menor ideia. Repito, minha torcida para o Leclerc, eu acho que é necessário mudança, é necessário você tentar algo diferente. Que maldoso que você é com o Raikkonen. Não sou maldoso, eu acho que eu já fui mais, inclusive, mas eu acho que é necessário uma mudança, é necessário trazer Não, eu concordo, eu tô brincando. É porque tem uma petição aí que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, eu tô brincando por causa disso. Mas o ouvinte, eu fiz uma chamada para outra parte do bloco, mas fica aqui a explicação, mas por favor, continue. Eu concordo com você, mas continue. É verdade, é um sangue novo, uma mudança que acho que pode sim fazer a diferença, talvez já não reage em forma de resultado para 2019, mas até para o futuro algo que precisa ser feito. O que eu não sei, eu acho que a Ferrari, ela vendo que o Raikkonen um projeto, não um projeto, mas um produto pronto, né, na mão dela, que ela não vai precisar trabalhar, não vai precisar evoluir, é mais questão de vai lá e continua fazendo o que você está fazendo. E a Ferrari na posição que ela está agora de brigar diretamente, né, de ser uma real candidata a título, não sei se ela vai parar para pensar em desenvolver piloto ou em dar chance a piloto que não sei se eles têm na cabeça como completamente preparado já para subir para a equipe principal. Enfim, é bem nebulosa, repito, não acho que essa questão da Ferrari vai ser desenrolada, vai ser anunciada agora. Aí quando vê a Ferrari anuncia amanhã, né, o novo piloto, pra quebrar minha cara, mas eu acho que não vai ser exatamente desenrolado agora, ainda vai se levar um certo tempo aí, e conforme o campeonato for apertando e o Vettel conseguir se aproximar, que é o que eu acho que vai conseguir se aproximar do Hamilton, o Raikkonen, ele de fato ganha uma peça, né, ele ganha uma importância, ele vira uma peça mais presente, que pode ter uma maior importância na parte final do campeonato. Fábio Campos, vocês esbarraram nesse assunto piloto jovem, né? Se confirmar realmente o Leclerc na Ferrari no programa da semana passada, e aí teve um ouvinte, ele fez uma pesquisa toda especial sobre isso. É verdade, a gente discutiu aqui na semana passada essa questão do conservadorismo da Ferrari, né? Em ascender, né, pilotos jovens para sua equipe principal. A gente citou muito aqui o caso do Massa, né, que teve né, vários anos ali de teste para subir, enfim, e todos os outros pilotos do programa de jovens, né, jovens pilotos da Ferrari que nunca chegaram lá, né.
Por exemplo, o Bianchi morreu com 2 anos de Fórmula 1, mas sem nenhuma perspectiva de que seria piloto da Ferrari, né? Muita gente até diz que o Raikkonen ficou como piloto da Ferrari por causa da morte do Bianchi. E a gente recebeu um e-mail aqui muito legal, né? E por isso que eu falei há poucos instantes aqui no programa, que acredito que seja o primeiro e-mail, porque todas as vezes que eu falei que alguém mandou um e-mail pela primeira vez, a pessoa retrucou, falou, não, eu já mandei um e-mail, não se esquece. Então, para não ser traído pela memória, mas agradecendo aqui ao Mariano e o Ciolino, que ele gostou da nossa discussão, mandou os parabéns aqui pelo nosso programa, e foi buscar 2 exemplos na história da Ferrari, de pilotos que foram absolutamente, não vou dizer precipitados, mas que não foram promoções relâmpagos, e não são 2 pilotos quaisquer. São o Jack Hicks, né, tantas vezes vencedor das 24 horas de Le Mans. Ele lembra aqui, né, que o Jack Hicks nos anos 60, com 2 temporadas ele foi contratado pela Ferrari, né, num campeonato em 69. Eu vou até além. O Jack Hicks foi promovido com 2 corridas de Fórmula 1, e ele não tinha Le Mans no currículo ainda, né, os Le Mans vieram depois. Né? E ele cita também o outro caso emblemático, né, super emblemático, do Gilles Villeneuve, né, que estreou na Fórmula 1 da Ferrari. Né? Na verdade, ele fez uma corrida com a McLaren, o Mariano até lembra isso aqui no e-mail dele, e ele conta aqui em detalhes a questão do Mauro Forghieri, o engenheiro tão famoso da história da Fórmula 1, que teria convencido, né, o Enzo Ferrari a estrear o Villeneuve na Fórmula 1, enfim, depois não se arrependeu, porque o Villeneuve virou, né, tudo que virou, né, entrou na história da Fórmula 1. Então, muito legal, e foi bom registrar aqui, faço questão de registrar o e-mail aqui do Mariano e o Ciolino, espero estar pronunciando o nome dele correto, que ele até cita que, olha, são 40 anos de diferença, mas enfim, é uma parte da história da Fórmula 1 que é interessante de lembrar, então fica o registro, e é verdade, a gente fala tanto aqui da Ferrari moderna, né, eu acho que isso não muda, né, o e-mail dele não muda o nosso raciocínio, né, é claro que a Ferrari moderna é outra, né, mas o registro histórico de que já aconteceu no passado e com sucesso, porque tanto o Jack Hicks venceu corrida pela Ferrari, venceu mais de uma, venceu 5, se não me engano, se não está me fugindo o número certo, mas o Villeneuve virou um mito da Fórmula 1 pela Ferrari, né, fazendo tudo o que fez pela Ferrari, morreu guiando o volante de uma Ferrari, enfim. Então, fica o registro histórico aqui, né, Raposo, para a gente entrar nessa discussão da Ferrari vai subir ou não, né? O que a Ferrari vai fazer? Acho que já matamos Singapura 2018, a não ser que você tenha mais algum e-mail ou alguma coisa para colocar, para a gente entrar mais nessa questão, então, do acesso do Bianchi, não, desculpa, do Leclerc. Já matamos, o Bianchi já subiu, né, há algum tempo, e agora sim, vamos falar de Leclerc, de Ferrari. Eu vi, né, atentamente o programa de semana passada, eu como um bom ouvinte do Café com Velocidade, quando não me faz presente, eu faço o download das edições e ouço as edições, ao contrário de muita gente deste programa aqui. Exatamente. E vi o ponto positivo de vocês sobre a chegada do Leclerc e alguns pontos sobre a permanência do Kimi, né? A comentada prova de Monza, eu concordo com o Fábio Campos também, eu acho que eu não vejo essa prova do Kimi Raikkonen como muitos viram, né, em Monza, como sendo a prova que colocaria a Ferrari em pressão, de manter o Kimi e tudo mais. E agora tem essa petição, né, que você falou aí, que estão fazendo, não sei se vai dar em nada. Aqui no Brasil, pelo menos, petição foi uma coisa totalmente deturpada, né, se faz petição para tudo. A partir do momento em que se faz petição para tudo, petição para de ter um efeito prático. Mas você tem informação de onde é essa petição? Você só viu a informação? Eu vou pegar aqui quem está fazendo a petição. Eu vou pegar aqui. É fácil de achar aqui no Twitter, mas por favor, continue que eu vou pegar. Notícias está saindo em vários sites. Eu posso falar um site aqui que deu notícia, mas eu quero pegar quem está fazendo a petição. Então me dá um tempinho que já eu completo a informação aqui. Com certeza. Diogo Gomes, você falou bastante sobre o Leclerc já aqui, né, dessa sua torcida, de que vem a confirmação dele e tudo mais. Mas o Kimi Raikkonen, você acha que ainda há espaço para ele na Fórmula 1, caso ele queira ficar lá? Ou você acha que não é hora de seguir o que fez Felipe Massa, é hora de seguir o que está fazendo Fernando Alonso, é hora de seguir o que está fazendo, o que fez Jason Button, e chegou a hora dele também de ir embora? Porque ele já foi, né? A gente não pode esquecer disso, né? O Kimi já foi ser feliz no WRC, não conseguiu, não teve tanto sucesso. Tentou a NASCAR, fez corridas na Truck Series e na Xfinity Series. Eu não sei se muita gente tem lembrança disso. Correu nas equipes do Kyle Busch.
E aí conseguiu, né, voltar na Lotus, a Lotus fez o convite, ele voltou. Mas o Kimi já foi, né, já chegou a se aposentar da Fórmula 1, voltou, tá nessa sobrevida aí. E queria saber de você nesse ponto, o Diogo, se você acha que ainda há espaço para ele em alguma outra equipe. Eu gosto como você é bonzinho dizer que o Raikkonen não foi tão feliz no WRC. O Raikkonen não foi nada feliz, ele foi quase depressivo no WRC. Porque... Foi muito mal assim mesmo, né, Diogo? Nossa senhora, muito mal. Muito mas foi de passar vergonha? Não, de passar vergonha considerando não, a inexperiência dele? De passar vergonha foi o Kubica, né? Em partes, porque o Kubica ele tem um estilo meio loucão que não encaixa pro rally, né? Mas, enfim, preocupamento que tinha... O Kubica correu o Mundial de Rally, o WRC, porque o acidente dele não foi foi num rally na Itália, não foi num rally. Foi num rally separado, ainda quando ele fazia Fórmula 1. Mas depois ele retorna da questão de recuperação do braço e aí faz WRC mesmo. Mas sempre com equipamento limitado... Não, tudo bem. Sim, isso. Ele conseguia fazer até alguns estágios bem legais, mas não tinha regularidade nenhuma, né? Não adianta dar um estágio bom, porque tem 20 estágios de rally, então... Nessa questão ele não encaixava, acabou virando um piada por conta de acidentes. Esse pessoal maldoso por aí, mas... O Raikkonen, pelo equipamento que tinha, era para ter prestado muito mais mesmo. Mas enfim, eu acho que o Raikkonen, a carreira dele tá... A continuação da carreira dele, né, tá atrelada a essa vaga à Ferrari. Eu não vejo ele saindo da Ferrari e assumindo outra equipe. Acho que vai até mais da questão de ele querer ou coisas do tipo. Não tem encaixe mesmo. Onde ele está ali, ele consegue se desenvolver bem, ele consegue se desenrolar bem, e quando eu digo bem, é para os parâmetros que a equipe exige, né, para ele nesse momento. Ele claramente não estão exigindo que ele vença a corrida, ou que ele brigue por corrida final de semana após fim de semana, isso está bem claro para todo mundo. Então, como eu falei, acho que a Ferrari ela vai se colocar numa posição de... A gente está brigando por campeonato, então a gente tem que ter um piloto regular que consegue entregar pontos constantemente, mesmo que não seja, enfim, pontos decisivos, como vitórias, por exemplo, ou a gente pode arriscar numa estrela aqui que pode ser algo impressionante e vir e realmente chocar e ser esse cara para estar lá na frente junto com o Vettel, ou que a gente vai ter que passar um bom tempo aqui, ou uma temporada que seja, preparando ele, ou sabendo baixar a cabeça e aceitar os erros dele para poder, né, ir adiante. Nesse parâmetro, eu acho que o Raikkonen ganha um certo poder pela Ferrari estar conseguindo voltar a brigar para um campeonato depois de tantos anos. Ano passado até tentou brigar, vamos dizer assim, mas não foi um candidato real até o fim da temporada, como eu acho que eles serão, que estão sendo até aqui e continuarão sendo durante toda a temporada. Não vejo o Raikkonen em outra equipe, além da Ferrari. Acho sim que ele tem chances de continuar na Ferrari ainda. Como vai se desenrolar, a gente não sabe ainda. Eu repito, eu mudaria. Eu acho que ele já fez o serviço dele bem feito, tá ok, obrigado, vamos para a próxima. Deixa eu entrar na discussão. Daqui a pouco a gente vai falar da petição, enfim, só para dar a informação certinho, o site é o change.org, né? Então deve ser um site de petições, pelo nome do site, mas enfim, não conheço o site, só para dar a informação certinha de onde está a petição. Mas daqui a pouquinho a gente volta para esse assunto, para a gente não fugir disso aí que o Diogo tá argumentando sobre troca ou não troca. Eu acho que, você sabe que se o Ocon fosse piloto da Renault, eu já estaria cravando aqui que o Raikkonen que não é mais piloto da Ferrari. Porque tem muita informação de gente confiável que diz que a Ferrari já tomou a decisão. Mas eu prefiro eu vou ficar com um certo pé atrás. Primeiro porque a Ferrari sempre anunciou em Monza, né? A tradição da Ferrari é anunciar em Monza as suas trocas, os seus novos pilotos, a aposentadoria do Schumacher naquela corrida em 2006, tão famosa, né? Enfim, a declaração, a entrevista foi até transmitida ao vivo para o Brasil, né? Uma coisa que na TV aberta, que é uma coisa fora do comum. Mas se a Ferrari não a ter anunciado em Monza, já fica alguma coisa de diferente. Pode estar acontecendo alguma coisa. Pode estar, por que não? Havendo um processo de avaliação do Leclerc. A Ferrari pode muito bem, não acho que ela esteja fazendo isso, mas estou colocando aqui opções na mesa. A Ferrari pode muito bem estar falando, olha, vamos observar mais algumas 3, 4 corridas desse menino, a gente pode fazer isso. A gente não tem perigo de perdê-lo, a gente não tem perigo de, enfim, de nenhum outro tipo de problema, de ter que definir rápido, a gente não tem, né, patrocinador que está condicionando a isso, porque certamente o patrocinador da Ferrari é muito mais ligado ao Vettel do que a qualquer outra coisa.
Mas é uma coisa que pode estar acontecendo. Porque me estranha muito, repito, a decisão não ter sido feita em Monza como é uma tradição da Ferrari. Há muito jornalista lá de dentro que garante que não só a Ferrari já tomou a decisão, como já comunicou o Raikkonen. Que até o Raikkonen já sabe, né, se ele vai ficar ou não. E muita gente acha, e afirma, melhor dizendo, afirma, tem gente afirmando que a decisão é Leclerc. Né, que vinha o contrato já tinha sido assinado pelo Sérgio Marchionne. Agora as pessoas usam uma expressão que eu não concordo, assinou um contrato com o Sérgio Marchionne. Você não assina um contrato com uma pessoa. Se o Sérgio Marchionne assinou o contrato, a instituição tem um contrato com o piloto. Né? Aí você teria que fazer um cancelamento de contrato, né? Que é uma coisa enfim, acho que a Ferrari lidaria com isso aí também sem grande dor de cabeça. Olha, mas fica mais um ano aí, você ainda está nos nossos planos. Mas dito isso, informações passadas, né, ou informações pelo menos atualizadas, agora vai a opinião, que eu já falei semana passada, mas em linhas gerais, eu concordo quase tudo que o Diogo falou, só não concordo que ele tenha feito um bom trabalho na Ferrari. Eu acho que o trabalho dele na Ferrari não foi bom. Nessa volta na Ferrari, aliás, eu acho que o trabalho dele na Ferrari nunca foi bom. Eu sempre falo aqui, podem me atacar pedras, porque ele foi campeão do mundo em 2007, mas foi nas circunstâncias que foram, né, aquele final de ano completamente cheio de pontos de interrogação. O Raikkonen, a temporada convincente dele na Ferrari, talvez seja, se quiser pegar só pelo resultadismo, que eu não gosto, mas enfim, para agradar alguns, eu aceitaria pelo menos 2007, até porque quem sou eu para aceitar ou não, ele foi campeão do mundo. Mas é uma tecla que eu tenho batido no Twitter, tem gente discordando, e eu entendo a discordância, mas eu acho que um piloto de uma equipe desse tamanho tem que ganhar corridas. Vitórias não podem ser só um detalhe. E a gente está acostumando a encarar vitórias como um detalhe. Se a gente acha que a Fórmula 1 foi feita só para Hamilton e para Vettel. Aí nós estamos talvez cedendo inconscientemente, pode ser o caso de alguns outros até conscientemente, ao pensamento de piloto de equipe de um piloto só. Não é a minha filosofia. Eu prefiro ver 2 pilotos ganhando, por mais que a Mercedes tenha todos os seus defeitos. O Bottas no ano passado ganhou 3 corridas, né, que foi importantíssimo para a imagem dele na Fórmula 1. Ele tinha carro, ele foi lá e ganhou. Era o primeiro ano dele em equipe grande. Tem coisa que soa muito como desculpa. Entendeu? Nossa, com o Barrichello mas tem que dar tempo para ele na Ferrari, né? Ele até ganhou no primeiro ano, em 2000, claro, aquela corrida na Alemanha, mas depois não ganhou em 2001, eu lembro dessa conversa, do tempo. Então, piloto bom, eu já falei aqui, piloto bom não demanda tempo. Tempo a gente tem que dar, né? É uma idiosincrasia, eu admito. Mas piloto bom senta e acelera. A maioria é assim. Então, o fato do Raikkonen não ganhar corridas, para mim, é grave. Eu acho que isso é ignorado por quem faz petição, por quem assina a petição, melhor dizendo, não por quem faz. Né? Quem faz é bom estar lá colocando a opinião das pessoas, é importante a gente ouvir a opinião das pessoas. Mas as pessoas que têm defendido o Raikkonen com até uma certa veemência, eu acho que é se contentar com muito pouco, porque, vamos lá, é claro que o Raikkonen, é sempre importante frisar isso, embora eu já tenha feito isso no café. É evidente que o Raikkonen melhorou em 2018, é claro, não dá para negar, é claro que melhorou. É evidente, mas melhorou muito. Mas eu acho que as pessoas se contentam simplesmente com o fato de que ele melhorou. Eu acho que defender o Raikkonen na Ferrari é defender a equipe de um piloto só. Eu quero a Ferrari, eu prefiro a Ferrari, eu posso estar lutando contra, né, 1% contra 99%. Mas eu prefiro ver a Ferrari com 2 pilotos ganhando corridas. Se eles vão privilegiar alguém na hora do título, não vou concordar, mas é outra história. Então, eu acho que defender o Raikkonen na Ferrari é uma coisa, para mim, é injustificável. Um piloto que se arrastou nos últimos anos. As pessoas apagam muito, né? Fácil, né? Basta ele fazer 2, 3 corridas. Teve gente que escreveu no Twitter para mim, olha, o Raikkonen brigou com o Hamilton na Itália, isso é um ponto positivo. Eu não vejo como um ponto positivo. Eu acho que brigar é obrigação. Gente, quem senta na Ferrari, vocês querem que não brigue? Então todo mundo se acostumou com o Felipe Massa na Ferrari. Né? Eu acho que a obrigação do Raikkonen era vencer o Grande Prêmio da Itália. Ele tinha um carro, ele tem um carro que é superior à Mercedes, ele estava na frente, o pneu se desgastou. Quem desgasta o pneu não é só o asfalto sozinho. Né? Nem é o de Monza, nem é desses que come pneu. Houve ali a pilotagem dele. Tudo bem, houve, a sexta-feira não existiu, a Ferrari não andou com pneu amarelo, eu até falei isso no programa passado, é a primeira vez que fizeram long run com pneu amarelo, mas o piloto de Fórmula 1 que está no nível
com os quais ele está brigando, não é o cara brigando Sauber versus Toro Rosso. Não é a bela disputa, como é que chama? Ericsson contra Hartley na Bélgica. Não é aquilo, é outro nível de disputa. Então tem que ter aquele 1/10 a mais, tem que ter. E eu acho que a falta disso não pode ser ignorada. Por isso que eu acho que o Leclerc é uma aposta. Eu não cravo o Leclerc aqui como super talento, como cravei o Van Dorn, por exemplo. Ainda cravo. Não acho que o Van Dorn é ruim por causa desses 2 anos. Alguma coisa não deu certo. Eu não cravo o Leclerc como um super talento. Mas eu apostaria, assim como o Diogo Gomes, eu apostaria no Leclerc, porque se não der certo, gente, troca. A Ferrari tem muito medo de subir pilotos, embora Jack Hicks e Gilles Villeneuve tenham sido bons exemplos, né, Raposo? Mas eu acho que a aposta nesse momento é válida e pode dar certo, por que não? A Ferrari, acho que às vezes ela pensa muito no negativo, em queimar o piloto, enfim, é claro que andar para a Ferrari é uma super pressão, mas quem quer ganhar na Fórmula 1 tem que saber lidar com a super pressão. Vendo a forma que ele chega, né? A gente sabe que ele vai chegar como chegou o Felipe Massa em 2016, como vocês citaram, 2006, como vocês citaram, então aquela questão de... Você acha que ele chega como um escudeiro com um E maiúsculo e sem nenhum tipo de outra conversa nesse sentido? É isso que você está querendo dizer? Exatamente. O que eu acho que vai acontecer. Domesticado. Quase um Valtteri Bottas. Mas posso estar errado. Aguardaremos as cenas do próximo capítulo pra gente cravar alguma coisa nesse sentido. Por falar em Kimi Raikkonen, Diogo Gomes, tem uma pergunta aqui do Michael Knopak que diz o seguinte: com os erros do Vettel, qual a chance do Kimi se tornar vice-campeão? Ou quem sabe até disputar o título contra o Hamilton, já que eu acredito que ele não vai dar mole para o Vettel. Olha, ponto 1, ele vai ter que fazer muita coisa pra chegar, eu né? não tô entendendo essa risada do âncora, essa maldade dessa risada. Porque você não acredita no Raikkonen, é isso? O silêncio que o Diogo Gomes fez para começar a responder. Respondeu. O silêncio dele respondeu. Isso, exatamente. O ouvinte do café já sabe que o tempo de resposta é igual campanha política. O tempo de resposta aqui é fundamental. É porque só para ele chegar no Vettel, ele vai ter que remar tanto, mas tanto, que, enfim, vai ser complicado. Eu obviamente não acredito nisso. Mesmo se fosse outro piloto, eu quero dizer, se não existe a questão piloto 1 e 2 na Ferrari, se fosse, sei lá, o Vettel fosse da Red Bull ainda. Mesmo assim, eu tenho dúvida se ele conseguiria, porque a diferença já é bem grande. Tem um bom contato de corridas até o fim, claro, mas... não, eu não acho que o Raikkonen tem essa posição de ir e tentar algo do tipo, não. Agora, ele pode tentar, né, pegar o último momento interessante aí e tentar fazer algo positivo pela equipe, né, o que seja, ou até pensando nele mesmo, se ele recebeu já mesmo esse contato, né, de, olha... Enfim, é isso, obrigado e vamos para a próxima. Acho que ele pode tentar algo diferente, né? Tomara. Por exemplo, a maneira como ele foi para cima do Vettel, como ele se defendeu do Vettel nos primeiros momentos ali da corrida, né, em Monza, eu gostei bastante. Acho que é o básico, né, essencial, ele é o líder da corrida, independente de quem está vindo atrás, ele tem que se defender, mas até vacinado por outras questões de Ferrari ao longo dos anos, só de ver ele se defendendo ali, eu acho que já é básico, repito, mas eu acho que já é algo minimamente ok, né? Vamos observar. Só para colocar em números, isso que eu estava falando sobre o Raikkonen, né, que a gente... tá falando sobre essa questão do possível vice-campeonato, né? Mas querendo ou não, a gente vai e volta no assunto Raikkonen, continuidade e também mudança para o próximo ano. O Raikkonen vem com 7 pódios em 8 corridas. A maioria deles na terceira colocação, é verdade, mas eu acho que é o tipo de número que a Ferrari começa a se pegar e falar, peraí, eu não sei se o Leclerc consegue me entregar 7 pódios em 8 corridas. Eu acho que é nesse tipo de número que ainda existe, ainda fica viva, né, a dúvida da Ferrari. Em todas as corridas do campeonato, quando não abandonou, o Raikkonen foi
quarto em uma, que foi o Monte Carlo, e sexto em outra, que foi o Canadá. Em todas as outras ele teve no pódio. Então, é o tipo de número que eu acho que é o que coloca a dúvida ainda na cabeça deles. Apesar de, repito, para mim, o Leclerc é uma opção óbvia, mas eu não creio que eles tenham essa certeza de que o Leclerc já pode chegar entregando isso, e numa posição que eles estão, de ser uma equipe de brigar para campeonato, que hoje tem o melhor carro do grid, e talvez eles queiram alguém mais, uma garantia de pontos, e enfim, considerando que o Raikkonen teve essa melhora nessa temporada, né, em comparação às outras, e creio que é aí que fica a dúvida da Ferrari. Eu acho que a Ferrari tem que considerar também, Diogo, 2020, né, 2021, porque há uma quase certeza, né, embora não exista, claro, de que o Vettel não ficará na Ferrari depois desse período. Inclusive a tal super mudança, se acham que essa dança das cadeiras está sendo boa, está sendo de fato, a de 2020 para 2021 parece que vai ser supersônica, né? Porque tem gente que dá o Hamilton na Ferrari, o Hamilton quer guiar pela Ferrari, isso eu já ouvi dizer, isso não me contaram, já deu para vê-lo dizer isso. E a Ferrari tem que preparar o futuro, né? Então, colocar o Leclerc agora, mesmo que ele apanhe, é o tempo que você está se dando para preparar. Agora, só uma outra coisa que você colocou aí que é importante, tem muita gente também da Fórmula 1 que coloca a agressividade, entre aspas, do Raikkonen na defesa de posição contra o Vettel, ou a questão da classificação, que ele saiu atrás do Vettel e pegou o vácuo do Vettel, embora a gente já falou na semana passada, né? Ali era aquele negócio de sair no limite para ver quem conseguia pegar o finalzinho ali da pista boa, digamos assim. Mas há quem coloca essa desobediência, entre aspas, tem gente que chama de desobediência do Raikkonen, a justamente essa condição de estar guiando pelo próprio futuro, né? De não ter mais nenhum vínculo com a Ferrari. Tem gente que aponta isso. Eu não vou nessa linha porque eu acho que isso aí é corroborar com a questão de equipe do piloto único, né? Então, eu acho que várias vezes a gente viu, ou se não várias, mas algumas vezes a gente viu Raikkonen e Vettel trocando ultrapassagem na pista, ou trocando pelo menos ali algum tipo de disputa, e eu não vi nada na Itália que tenha sido assintoso, no sentido de não faria isso se fosse outra situação. Enfim, estava na frente, defendeu, e não existe jogo de equipe em largada, gente. Tem muita gente que ficou pedindo jogo de equipe em largada, a Ferrari não fez, não teve nem tempo da Ferrari fazer antes do Vettel rodar. Que, aliás, eu discordo do Michael Knopak, também algo que já reforcei na semana passada, e só repito aqui porque e eu queria foi amplamente parabenizá-lo por esse comentário, porque já estão você gostou? Estão pintando já o Vettel como um Stroll da vida, né? Não, ainda nem é isso. E nem críticas ao Stroll eu concordo também. Chamar o Vettel, dizer que o Vettel errou na Itália. Eu acho que às vezes o pensamento, isso que eu discordo, não sei se o Knopak quis dizer exatamente da Itália, porque ele falou no plural. Mas eu não vejo o erro do Vettel na Itália. Ele dividiu a curva com o Hamilton. Quem levou a pior ou não é outra história, é lei da física. A gente pode ficar aqui como fizemos semana passada, podia ter aberto um pouquinho, mas você chamar de erro, eu acho que é um pouco... eu acho que chamaram Azerbaijão de erro. O cara, tudo bem, pode ser na letra fria da lei, vou repetir a expressão, mas... O cara tentou ultrapassar, fritou o pneu. Será que um piloto que é candidato ao título não pode nem fritar o pneu? França e Alemanha não se discute. Evidentemente, são erros claros e que podem custar muito caro. França e Alemanha. Agora, eu acho que as pessoas às vezes vão no piloto automático. O Vettel rodou na chicane na Itália, então quer dizer que ele errou. Ele não errou. Ele foi dividir uma curva. Ele levou a pior, podia ter sido o Hamilton a ter rodado ali. Então eu acho que às vezes o piloto automático toma uma certa frente aí em certas manobras. Eu não acho que tenha havido erro nem da Ferrari, de gente que falou muito durante essa semana de que a Ferrari errou, a Ferrari é que deixou acontecer. Eu realmente não concordo de maneira nenhuma com isso, e acho que também não houve o erro do Vettel na questão, repito, de Monza especificamente. Muito bem. Nós temos aqui mais uma questão sobre esse assunto, né? Outro assunto, aliás, mudando de assunto. Jogo Gomes, você quer falar mais uma coisa para a gente mudar a página? Sobre a questão Ferrari, Raikkonen, Leclerc, Vettel e etc? E petição? Petição. Sobre petição, você vai encontrar 15 iguais a estas todos os dias. Com muito mais assinantes, inclusive. Essa, com mais de 75 mil, eu acho que essa que está virando... Não,
Você tá menosprezando a internet. Não, sobre Fórmula 1. Eu também achei que... Uma petição eu achei o número baixo também. sobre o Donald Trump. Eu tô falando sobre Fórmula 1, entendeu? E eu acho que é uma adesão considerável, tendo em vista que em pouco tempo. Eu não concordo, inclusive. Eu gostaria de perguntar para as pessoas da petição o que elas defendem. Qual é a grande causa técnica. Eu fico com medo, sem querer julgar, de as pessoas estarem defendendo o piloto que tem a personalidade diferente, que é bravinho, que dá as respostas curtas. Eu fico com medo das pessoas estarem defendendo mais isso, porque eu não vejo por que tanta dificuldade na promoção do Leclerc, porque uma petição para salvar o Raikkonen. Tinha que ter uma petição para salvar o Ocon. Esse precisava ter uma petição, porque é um problema grave da Fórmula 1 que vai explodir na nossa cara. É um problema gigantesco da Fórmula 1. Por que não tem petição para salvar o Ocon e tem petição para salvar o Raikkonen? Vai, responde você, Diogo Gomes, que eu não vou falar mais nada. Sem resposta para isso. Eu só queria colocar um ponto final, um item final, até como o Campos disse, para pensar na cama. Nos últimos anos nós só tivemos, né, obviamente, Red Bull, Ferrari e Mercedes vencendo provas. A Red Bull já venceu prova com seus dois pilotos esse ano, inclusive. A Mercedes, no ano passado, venceu com os dois pilotos. Destacamos, o Bottas vencendo 3 provas. A última vez que 2 pilotos na Ferrari, no mesmo ano, venceram provas foi em 2008, uma década atrás, que é Raikkonen e Massa, naquele campeonato de 2008. De lá para cá, só um piloto vence prova dentro da Ferrari. O Raikkonen em 2009, depois passa para o Alonso e agora passa para o Vettel. Eu acho que nesse tipo de linha me diz que o Raikkonen fica para 2019. E pra gente encerrar então esse bloco da Fórmula 1, pergunta do Cesarino para o Fábio Campos, né? Fica a dúvida, Fábio Campos, a dúvida Toshines, como ele chamou. O Rosberg era bom ou o Bottas, que é um ser inanimado? Difícil responder, Cesarino, porque são 2 estágios de carreira diferentes. Eu só coloco uma frase. Acho que o Rosberg, vendo o que o Vettel está passando para ganhar do Hamilton, tem cada vez mais certeza de que aposentou. Eu não concordo, mas eu acho que ele tem cada vez mais certeza de que ele aposentou na hora certa. Então é isso, meus caros, aqui um pouquinho do preview, né, de Singapura aí, alguns assuntos da Ferrari, Leclerc, assuntos aí da briga Ferrari e Mercedes também para Singapura. A gente se vê novamente na semana que vem, já após corrida, para discutir mais uma etapa desse Mundial de Fórmula 1. Não esqueçam, né? Junto com essa edição 580 também tem um bloco da MotoGP e também tem um bloco da Stock Car. Então se você chegou nesse bloco aqui, foi o primeiro que você ouviu, não deixe de passar lá no seu agregador de feed, no seu Spotify, no seu Deezer, no YouTube, em todas as plataformas aí que estamos disponíveis para você, e aperte o play.